Fundador e membro da direção nacional do MST, João Pedro Stedley garantiu que o grupo lutará com todas as forças para eleger Lula nas eleições ao Planalto em 2022. Aspas. Com todas as nossas forças e vamos rezar para todos os santos, acender vela para todos os orixás, tudo que tu pode imaginar nós vamos colocar para poder fazer com que o povo se engaje. Não é só o programa do MST. O MST vai utilizar sua experiência para ajudar a organizar o povo para eleger Lula. Fecho aspas. Em entrevista ao Poder 360, ainda afirmou que sua intenção é impulsionar a campanha do petista para fora do campo retórico. Aspas novamente. Temos que transformar a campanha para Lula não só em retórica. Nós temos que transformar a campanha do Lula uma campanha de massas que debate ideias, organizar comitês populares em todo o Brasil. A eleição do Lula não é mais um tema do PT. A eleição do Lula é uma necessidade para nós mudarmos o Brasil. Fecho aspas. Por outro lado, o ativista reconheceu que faltou adesão às manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro e não nutre esperanças sobre participação em massa nos próximos atos. Aspas. Faltou o povão. Porque o povão é obrigado a pegar metrô, ônibus para ir trabalhar de máscara, mas não é obrigado a ir no campo de futebol ou numa manifestação. Porque ele sabe que os riscos da aglomeração, pelo menos naquele período, eram reais de pegar Covid. Fecho aspas. Augusto. Olha, que vidaço leva o Stedley. Eu sempre penso nisso. Esse cara não trabalha há quanto tempo? Sabe quanto? Ele se formou em economia e viveu aqueles períodos aí que a gente vê em filmes em que o sujeito some um período da vida, você não sabe o que ele fez. Ele reapareceu aos 35 anos na fundação do MST e desde então ele é o líder, né? Ele não ocupa um cargo definido, ele não é um presidente, ele não é um secretário-geral, não, ele é líder. Ninguém sabe o salário que ganha, de onde vem, se paga imposto de renda, nada. É um líder que se chama de camponês, não é agricultor, não. Isso é para gente comum. Ele é camponês. Como eu digo sempre, se ele manusear uma foice, ele corre o risco de se transformar no primeiro revolucionário do mundo, né, a se degolar, né, não sabe a diferença entre um bananal e um canavial, não sabe nada. E, no entanto, está chegando aos 67 anos sem trabalhar. Vive de conversa. Né? E ainda é comunista, quer dizer, está perdido em algum lugar, né, do século XIX, entre o século XIX e o século XX, aí ninguém sabe direito, né, onde ficou a cabeça do Stedley. E ele ainda ameaça movimentar o exército que não existe, né, um exército branca-leone que não é visível. Ele prometeu mobilizar o exército dele no impeachment da Dilma. Não apareceu. Depois, para libertar o Lula. Não apareceu. E chegou a dizer que movimentaria o exército, que não há, se o Brasil não revisasse em favor do Paraguai as cláusulas duvidosas lá na cabeça dele do Tratado de Itaipu. Então, esse é o histórico resumido do exército do Stedley. Então é o seguinte, é um exército em que os integrantes deveriam morrer de vergonha e os atacados por ele só correm o risco de morrer de rir, né? Pelo comandante e pelos comandados. 2 minutos, Cris. Lembrei do exército do Stedley, Augusto, e daquela declaração da Dilma que faria o diabo para se reeleger. Eles tentam mesmo. Eles gostam de fazer o diabo, eles gostam de pedir para todos os santos, para todos os orixás, de fazer essas declarações. Eu queria me ater a um ponto aqui da fala dele, no finalzinho, quando ele diz que ele não nutre esperanças sobre participação em massa nos próximos atos. E aí falou que faltou o povão, tentando dar uma explicação, uma justificativa para a falta de povão, dizendo que o povão pega ônibus lotado, metrô lotado, de máscara, mas para ir trabalhar. Ele não se expõe a riscos para ir na rua apoiar seu político de estimação, não, né? Eu acho que faltou mortadela, faltou dinheiro para pagar ali a caixinha para quem ia nas manifestações. Todo mundo viu como elas foram minguando. Todo mundo viu como as poucas manifestações da esquerda que vingaram esses últimos tempos foram aquelas de black blocs, destruindo estátua, botando fogo, atirando contra
universidade particular, contra concessionárias, contra agências bancárias, contra o capitalismo, né, esse sistema opressor, atirando contra pessoas que trabalhavam, contra profissionais da segurança pública, contra policiais. Esse é o exército do Stedley, só esses que vão para a rua ainda para tentar dar alguma movimentação ali, fingir que o ex-presidente Lula tem algum apoio. De resto, são as milícias digitais, que vocês estão muito acostumados a comandar, né? Os gabinetes de ódio digitais, os MAVs, os militantes em ambiente virtual, que é uma criação do PT e que o PT se orgulha de ter montado e continuam muito ativos, né? A gente vê aí, toda vez que um de nós recebe um ataque muito, muito agressivo em qualquer rede social, a gente vai olhar a pessoa que escreveu a barbaridade lá, tem 2 seguidores, segue 800 pessoas, você vai ver quem segue é só Exército de Stedley, é só ex-presidente Lula, Gleisi Hoffmann, seguem só essas pessoas. Então, são ou não são robôs? Pessoas pagas para ficar ali administrando centenas de perfis e passar o dia criticando quem pensa diferente. É muito estranha essa movimentação aí do PT e é muito estranha a falta de movimentação nas ruas e depois o que a gente vê nas pesquisas de opinião. Há toda uma tentativa aí para fazer um caminho até a auditagem das urnas, que a gente sabe que é muito suspeita e que vai, de alguma forma, tentar justificar olhando para trás. As pesquisas já mostravam, não tinha movimentação na rua, mas nas redes sociais ele tem muitos seguidores, aí foi inocentado pelo STF, não descondenado, que é a palavra certa, um neologismo, mas é a palavra certa para dizer o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Então, há toda uma sequência de fatos que vão sendo encadeados aí, que a gente vê que é para resultar lá na urna depois, para convencer quem não vai se convencer de que realmente a eleição do presidente Lula é a vontade da maioria do povo brasileiro. Não é. O brasileiro não é burro e o brasileiro tem memória. O brasileiro vai lembrar na urna tudo que foi feito pelo PT nos últimos anos, sob o comando do ex-presidente Lula. 2 minutos para você também, Fiuza. O João Pedro Stedley, o pensador João Pedro Stedley, né? Eu estou impressionado, assim, eu realmente é uma pauta, né? Entrevistar o João Pedro Stedley sobre tudo, né? Faltou falar sobre a seleção do Tite e a teoria da relatividade, basicamente, né? O resto ele falou. Fico pensando, né, Augusto, a revista Oeste, né? A gente não captou essa oportunidade, né? De refletir, de expor o pensamento vivo de João Pedro Stedley, né? É uma pauta realmente intrigante essa, né? É muito pouco a acrescentar, evidentemente, né? Trata-se de um pensador que é conhecido por atos de violência, né? Por incitar, por comandar, coordenar atos de violência, de destruição de lavouras, de laboratórios, de pedágios, não é isso? Esse é o pensador João Pedro Stedley, que está aí falando, recitando seu ideário, não é isso? Então é isso. O Brasil perde muito tempo, né, com os prestidigitadores, né? O Brasil perde muito tempo com os hipnotizadores de várzea, não é isso? Então vamos nos concentrar, porque o Lula, de fato, ele só terá esse tipo de emanação, né? Ele só terá esse tipo de adesão. Esses personagens de cabresto, que ainda conseguem espaço para expor todo o seu pensamento, né? Toda a sua doutrina, e esses que estão na penumbra, sonhando com uma marionete para o seu projetinho de poder particular. Aí tem banqueiro, tem intelectual, tem empresário, por incrível que pareça, mas escondidinho, conversando com o presidente Lula, de realidade democrática, de representatividade, de conexão com o povo, que é o que antigamente se chamava de democracia representativa, você não encontra em lugar nenhum.